aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram para assistir mais um vídeo. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso e é fim de semana, eu não costumo gravar vídeo de fim de semana, mas eu não podia deixar passar porque o sentimento cívico é mais forte do que qualquer coisa, né? Gostaria de estar descansando? Gostaria de estar na praia? Gostaria, mas o sentimento patriótico fala mais alto e eu resolvi dar minha contribuição para essa nação. Eu vou ajudar o nosso presidente, o nosso capitão, a conseguir mais embaixadores para esse país, porque eu estou percebendo que a qualificação já não é tão alta assim, já não está precisando de tanta exigência. Então eu acho que eu posso ajudar com algumas sugestões. Você vem comigo? Vamos lá? 10 sugestões para o nosso capitão de futuros embaixadores para a nação brasileira. Primeiro nome, o mais próximo da qualificação do Eduardo Bolsonaro que eu achei foi Gretchen, lógico, porque a Gretchen, olha só, a Gretchen fala inglês, a Gretchen fala francês, e a Gretchen foi flagrada nos Estados Unidos vendendo hambúrguer. Então está muito próxima do filho dele que tem essa qualificação toda de falar idiomas e vender hambúrguer. Né? Vai que o Senado não aprova o filho dele. Eu indicaria a Gretchen, porque está na mesma linha. E a Gretchen tem mais uma vantagem, porque ela morou esse período nos Estados Unidos e agora ela está morando em Mônaco. Então, de repente, ela pode ser embaixadora nos Estados Unidos ou em Mônaco. Ele não está querendo fazer um outro autódromo de Fórmula 1 no Rio de Janeiro? A Gretchen com certeza tem informações valiosas para ele sobre o circo da Fórmula 1. Eu apoio a indicação da Gretchen para a próxima embaixadora do Brasil, ou nos Estados Unidos ou em Mônaco. Claro que não podia ficar de fora uma pessoa que já tem no sangue o DNA da política, né? O Papito Supla, claro que sim, o Supla, filho de pai petista com mãe golpista, o Supla é a pessoa mais talhada para unir o país nesse momento de crise, de separação que a gente está. Não é verdade? Morou muito tempo nos Estados Unidos, tinha uma banda com o próprio irmão dele que chamava Brothers of Brazil. Nunca entendi muito bem porque que é Brothers of Brazil e não Brothers from Brazil, mas deixa isso de lado. Fala bem inglês também. Ele tem no currículo um vice-campeonato da Casa dos Artistas. Olha só, nós somos uma nação que tem que valorizar não só o campeão, nós temos que saber valorizar a pessoa também que chega em segundo. Então esse eu acho que era o momento. A gente indicando Papito para embaixador nos Estados Unidos, eu acho que esse é o salto para o século XXI. Nós estamos à frente e nós vamos fazer isso. Papito para embaixador. Claro que não podia ficar de fora também uma pessoa muito conhecida, muito querida dos brasileiros e que morou na adolescência nos Estados Unidos. O Latino! Claro que o Latino morou nos Estados Unidos, ele fala inglês, ele trabalhou lá como imigrante. O Latino, vocês acreditem ou não, ele foi assistente do David Copperfield, do mágico famoso. Então assim, para trabalhar com política, nada melhor do que alguém que trabalhou com o mágico, né? Uma propininha daqui, um superfaturamento que venha dali, ele vai dar um jeito de sumir, porque ele já trabalhou com o mágico. Né? Não estou falando que isso é da índole dele, mas assim, ele tem conhecimento para isso. Eu só não sei se o Trump vai querer ir lá, porque ele é latino, né? Então pode ser que fique meio chato assim, querer mandar um latino para os Estados Unidos. Mas no momento de crise, gente, nós temos que parar de olhar essas diferenças e pensar assim, pô, o cara é criativo. Nós não estamos num momento de crise, nós precisamos de um cara criativo. Ele, por exemplo, nunca plagiou ninguém. Todo o sucesso dele se deve à criatividade dele. Então eu indicaria, apesar do Trump poder não gostar de estar mandando um latino para lá, eu indicaria latino para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, que tal? E também para a gente injetar sangue novo na política, nas relações internacionais do Brasil. Outra indicação que eu posso deixar como sugestão para o nosso capitão é a Sasha Meneghel, lógico. Ela foi praticamente criada nos Estados Unidos, né? Tá fazendo faculdade nos Estados Unidos, mas a crise tá aí e não tá fácil para ninguém, né? A nossa querida Sasha Meneghel tá tendo que dividir um apartamento com uma colega, um apartamento de R$ 23 mil de aluguel por mês.
mais a faculdade que ela tem para pagar, e ela como estrangeira não pode trabalhar. Então, de repente, uma boquinha numa embaixada serviria para dar um jeito na vida da menina, porque ela é muito esforçada, ela não nasceu em berço de ouro, então ela precisava de um apoio. Eu apoiaria Sasha Meneghel para uma embaixada nos Estados Unidos. Quem também está nos Estados Unidos tentando a vida em Los Angeles, e já faz tempo, não é de agora não, é o Seu Jorge. É verdade, com aquele vozeirão. Imagina ele numa reunião com os embaixadores, com chefes de Estado, com líderes de outro país, ele vai falar... A hora que aquela voz estrondar, só vai dar Brasil no cenário internacional. Eu acho que nós estamos nos apequenando internacionalmente e nós precisamos falar grosso. Chegar numa reunião falando grosso. E quem pode falar mais grosso do que Seu Jorge? Então, uma grande indicação para o nosso capitão é Seu Jorge para embaixador dos Estados Unidos. Mais um que também está lá tentando a vida, está em Los Angeles, né? Rodrigo Santoro, o grande Rei Xerxes do filme 300, né? Um cara bonitão, bem apessoado, vai ter trânsito fácil pelos Estados Unidos, já sabe como que faz. Eu acho que essa era uma oportunidade que a gente não devia deixar passar, hein? Como só está precisando falar inglês e fazer hambúrguer, eu acho que ele faz muito mais do que isso. Eu indicaria, então, para os Estados Unidos, Rodrigo Santoro. Mas assim, né, gente? Claro que a diplomacia brasileira não se resume aos Estados Unidos. Nós temos também outros países que podem receber embaixador. Então, por exemplo, Portugal. Pedro Cardoso está morando lá desde 2014, já conhece o país, já deve saber todos os segredos de como que funciona a economia portuguesa e a economia europeia. O nosso Agostinho Carrara é o toque que está faltando na diplomacia brasileira. Com o seu jeito malemolente, eu acho que seria uma grande contribuição para a nossa nação continuar crescendo no cenário internacional. Eu apoio Agostinho Carrara, Pedro Cardoso para embaixador do Brasil em Portugal. Mas também, gente, diplomacia não é só festa, não é só alegria. Você tem que resolver conflitos internacionais. Então, quem que está em Portugal que é especialista em resolver conflitos? Márcia Goldschmidt, claro! Está morando em Portugal desde que saiu aqui do Brasil, virou dona de casa. Então, assim, é importante você ter uma pessoa empreendedora que começou com uma agência de relacionamentos, né, chamada Happy End. Aí fez uma entrevista, passou para ser apresentadora do SBT e agora é uma dona de casa. É uma pessoa que conhece todo o espectro social, ela transita do luxo ao lixo. Está lá em Portugal, pode ser a nossa representante. Conflitos internacionais, eu chamaria quem para resolver? Márcia Goldschmidt. Agora, esse rapaz também eu acho que nasceu para diplomacia, porque veja só, ele vive machucado, ele nunca joga em time nenhum, mas todo mundo quer ele na equipe, eu não sei o que acontece. Eu indicaria para cargo de embaixador brasileiro Alexandre Pato, o cara que nunca joga, mas todo mundo quer. Esse cara tem o gene da diplomacia, todo mundo gosta dele. Ele já foi namorado da filha do Silvio Berlusconi na Itália, então ele tem acesso ao poder da Itália e, por consequência, da Europa, pode abrir portas no mercado europeu para o Brasil. E também na China, ele foi o terceiro digital influencer da China. Olha só o mercado chinês aos pés de Alexandre Pato. Nós vamos desperdiçar esse talento? Claro que não. Para embaixador brasileiro em Pequim, Alexandre Pato. Ou em Roma, vai depender do nosso capitão. E é claro, na diplomacia nós temos que saber entender as diferenças, superar as dificuldades e não só ficar chorando e reclamando. Nós não queremos um embaixador que simplesmente reclame e que fique só resmungando que isso não dá, que ele não consegue. Não, ele tem que achar soluções para conflitos. Quem melhor do que Neymar, um cara que tem as portas abertas na Espanha. O torcedor catalão adora o Neymar, ele nunca traiu o time, ele nunca saiu pela porta dos fundos. E também na França, Paris recebe Neymar de portas abertas. Quem melhor do que Neymar para representar a diplomacia brasileira em Paris? Não é verdade? Por onde ele passou ele foi ídolo, no Santos ele foi ídolo,
Tá certo que tinha uma parede lá pintada com a foto dele e pintaram de branco, mas é porque estava descascando e aí a tinta que tinha era branca, então passaram o branco, mas não é que o pessoal não gosta dele não. Ele também é adorado na Espanha, porque ele não saiu pela porta dos fundos, e em Paris ele também não tá brigando para sair não, o pessoal lá adora ele. Então eu acho que um cara como esse, assim, de trato fácil, que não é resmungão, que não chora, que não vive reclamando, eu tenho o DNA também da diplomacia, gente. Como a qualificação não está tão alta, não tem tanta exigência, eu acho que quem podia ser embaixador do Brasil, ou na Espanha, ou na França, Neymar Júnior, claro! Então, olha, de coração, eu estou deixando essa lista aqui de 10 nomes que podem ser embaixadores, porque eu já vi que o nosso capitão está procurando soluções, ele é uma pessoa que podia estar reclamando, mas ele está vendo. Nessa crise que nós temos que ter criatividade. Então ele está trazendo para o mercado de trabalho pessoas assim que já não são mais tão qualificadas, né? Porque você pensa que é fácil a vida do Eduardo Bolsonaro e quando acabar o mandato dele? Ele tem um pai que vê o futuro e está pensando, eu vou colocar esse menino aqui onde ele é talhado. E já que a necessidade já não exige tanta qualificação, por que não esses nomes aí? É uma lista de coração, é uma contribuição para a nossa nação, porque o nosso capitão precisa do nosso apoio, não é verdade? Ou você é do contra? Valeu! Gente, um beijão para vocês, um grande abraço e ó, eu já fui! Valeu!